Amigos, Seleção Sport TV de volta e agora a gente vai fazer um contato com o Guido Nunes. O Guido Nunes conversou com o técnico campeão brasileiro Fábio Carille do Corinthians. Olá, amigos do Sport TV. A gente vai conversar agora com o técnico campeão brasileiro pelo Corinthians, Fábio Carille, que está aqui em Teresópolis, na Granja Comari, fazendo o curso de treinadores da CBF, a Licença Pro. Carille, primeiro eu queria te perguntar qual que é o sentimento, né? E como é que foi também a receptividade dos seus colegas quando você voltou aqui para fazer o curso agora como campeão brasileiro? O sentimento dos melhores, né? E até já falei um pouquinho sobre o que foi o trabalho, sobre o que foi o ano para todos eles. Eles tinham interesse em ouvir um pouquinho também do campeão brasileiro, como também a gente já ouviu do Micali, que é um campeão olímpico que está aqui dentro, né? Então essa integração está bem legal. Agora, a gente já começa a pensar no ano de 2018. O Corinthians já tem nomes anunciados, né? O Júnior Dutra e o René Júnior também. A gente ouviu muito sobre o Trellis. É sempre bom ter essa possibilidade de te perguntar, até porque quando surgiu o nome do Trellis, vem acompanhado da dúvida do Jô, né? Se ele fica, não fica. É um jogador que você conta, já dá para garantir que ele fica para a próxima temporada? Não, assim, são jogadores monitorados durante o ano, jogadores que se destacaram e dentro de uma realidade do clube, né? Então esses dois jogadores sim já estão confirmados, mas o restante a diretoria está trabalhando bastante para que a gente fique bastante forte. Não dá para confirmar nada ainda, né? Mas a gente sabe que a diretoria tem trabalhado bastante. Em termos de base de time, você teme que perca alguns jogadores aí depois dessa campanha no Brasileiro? É algo que pode acontecer por esses jogadores ter se destacado muito bem, é algo que pode acontecer e a gente não pode ficar lamentando, né? E sim correr atrás de soluções, se acaso acontecer da gente perder mais alguns jogadores, para que a gente faça uma equipe bastante equilibrada. Por outro lado, né, você tem essa possibilidade de perder jogadores, tem também atletas que voltam depois de empréstimos que tiveram bons desempenhos nas outras equipes. É o caso do Jean, volante do Vasco, o Douglas, né, goleiro do Avaí, o Mendonça também do Bahia. São jogadores que você conta ou também acha que tem a possibilidade aí de que sejam renegociados? É muito cedo ainda, né, pela questão de definir elenco, até mesmo por essa questão aí de talvez semana que vem você perde 2 jogadores, perde 3, faz parte do futebol. Então só no comecinho de janeiro aí mesmo, na hora que nos apresentarmos ali, que a gente vai conseguir definir bem o elenco. A tua ideia é o quê? Já começar a pré-temporada? Eu sei que isso é quase impossível, né, de começar uma pré-temporada com o elenco fechado, mas é pelo menos com o mais próximo ali do que você vai ter para trabalhar? Sim, essa é a minha esperança, a minha expectativa, né? A diretoria sabe bem disso e sabe da importância, mesmo porque o campeonato já começa dia 17 de janeiro, não tem muito tempo, mas se eu tiver aí com 80% do grupo definido aí já tá bom. Carille, muito obrigado por essa entrevista. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Guido Nunes conversando com Fábio Carille, técnico do Corinthians, já pensando, né, na montagem do elenco para o ano de 2018, o Corinthians campeão brasileiro, que tem o Paulistão, tem a Libertadores da América e depois o Campeonato Brasileiro, que perdeu, né, o Guilherme Arana, que inclusive já foi apresentado no Sevilha, o Pablo também, que acabou não renovando o contrato, chegaram já o René Júnior, Júnior Dutra, né? E aí o Corinthians pensando em Trellis. Como vocês veem esse Corinthians para 2018? Será que consegue manter o nível? Eu acho que tem condições até de melhorar. Eu acho que manter o nível vai ser pouco, porque a temporada vai ter um outro nível para o Corinthians, um outro nível de exigência. Então, não adianta você pensar em... Acabou o fator surpresa, né? O tal da quarta força não tem mais. Até pela Libertadores, né? Vai ter que... O Corinthians não disputou. Vai ter que engordar o elenco, vai ter que criar outras situações, outras variáveis. Não dá para repetir 2017. 2017, se repetir, Lino, não vai funcionar, porque o grau de exigência é outro. Não, e a própria comparação com 2017 traz momentos ruins também do Corinthians à nossa cabeça. A queda técnica do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro é um péssimo indicativo para o ano que vem. Porque o time ficou previsível, alguns jogadores caíram tecnicamente, o nível da equipe caiu. Eu imaginava que o Corinthians pudesse descer um pouquinho o nível pela acomodação no segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas não descer tanto quanto desceu. Não, a ponto de ter corrido risco em algum momento. De ter corrido risco, exatamente. O Corinthians precisa criar alternativas, eu acho que sim, mas ainda acho que a alternativa mais saudável é procurar mexer o menos possível. Assim, dentro desse universo futebol brasileiro que a gente vive, que tem uma massa enorme de jogadores muito parecidos e os times que ficam trocando 6 por meia dúzia não chegam a lugar algum e aqueles que conseguem se manter
dar um pouco mais de estabilidade a esses grupos chegam, eu acho que o Corinthians tem que preocupar em criar alternativas, mas não muito profundo. Se mexer demais, aí eu já acho que vai ser um problema. E o Corinthians tem algumas apostas. A gente não pode reclamar das apostas do Corinthians. O Corinthians, pelo contrário, todas as apostas que o Corinthians fez, muitas delas polêmicas, praticamente todas deram certo. Mas o Júnior Dutra... boa, eu vi o Júnior Dutra do Vasco, um jogador que não aprovou. A gente está contratando o Júnior Dutra do Santo André. O Júnior Dutra do Avaí também teve bons momentos, fez um campeonato brasileiro razoável, mas não dá para dizer que tenha sido um jogador que tenha brilhado. Aliás, o Avaí não brilhou. Foi o pior ataque do campeonato brasileiro disparado. Honestamente, achei uma aposta muito polêmica. Difícil de se cravar que vai ser um bom jogador na temporada. Nem para ser banco do Jô? Provavelmente é o reserva do Jô. Também não? Tá cravado que o Jô fica? Tem isso. Não está cravado, mas O Jô não teve um reserva de alto nível em 2017, né, que foi o Casim. Não é um jogador que quando entrava mantinha o nível do Jô, nem se aproximava. Não, nem perto. Nem perto. Mas o Jô disputou muitos jogos, ele praticamente não desfalcou o Corinthians. Então, conseguiu suprir essa diferença de nível. Se em 2018 o Jô continuar jogando muito, em quantidade e qualidade, talvez a presença do Júnior Dutra não chegue a atrapalhar. Já o René Júnior eu acho ótima aposta. Assim, o Trellis, tem esse papo do Trellis, né? Aí Trellis, Júnior Dutra e Jô já começa a ficar... O Júnior Dutra também pode jogar um pouco mais pelo lado. Não é aquele 9-9, aquele jogador cravado. É um jogador que te dá outro recurso tático, não é só Jô ele. O Trellis eu acho que seria um ótimo reserva. O Trellis Fez um brasileiro, fez um belo brasileirão, e não foi um brasileirão meio pela metade, né? Que ele chegou no final do primeiro turno, que ele chegou pro Vitória e funcionou muito bem. Acho que o Trellis até disputa a posição com o Jô, em bom nível até, se aproxima mais do Jô. O Corinthians tem sido um time organizado nos últimos anos, até o Fábio Carille dizia ali na entrevista que é difícil, mas o objetivo dele é começar a pré-temporada com o elenco definido. Nesse ano, se a gente for ver, teve praticamente pouquíssimas mudanças durante o campeonato do Corinthians, né? Ele tem conseguido e por isso também tem tido sucesso. Ele não teve lesões sérias no Corinthians. Teve poucas. Afastado jogadores, muito tempo. A tal da identidade, né? Que a gente falou no começo sobre o São Paulo que o Corinthians tem. Nos últimos 10 anos, 9 com uma ideia e um conceito muito parecidos. Desde 2007, Mano, Tite e Carille, que foi auxiliar dos dois. Isso ajuda muito. Isso criou o que eu costumo chamar lá com meus amigos a instituição zagueiro do Corinthians. Que não é que o zagueiro é bom. O zagueiro do Corinthians é bom. Olha os zagueiros que passaram pelo Corinthians nos últimos anos. E todos saíram valorizados. Chicão, Leandro Castan, Paulo André, Felipe, Gil, Pablo, Balbuena. Felipe hoje é um zagueiro valorizadíssimo no Porto. Com chance de disputar a Copa do Mundo. Isso que eu ia te falar. É um jogador que não deve ser descartado. Ele deu muito azar, né? Os auxiliares do Tite foram vê-lo no Porto Mônaco essa semana e ele foi expulso no primeiro tempo. Mas, assim, com chance de disputar a Copa do Mundo. Então, assim, o zagueiro do Corinthians, dentro da organização tática, da identidade que eles têm, é bom. O Pablo, eu não sei se ele vai jogar tão bem saindo do Corinthians, jogando em outra equipe. Ou seja, o sistema de jogo, a forma com que todos participam, desenvolvido há 10 ajuda anos. Os zagueiros a se destacarem ainda mais. O Corinthians foi rebaixado em 2007 e criou uma identidade de jogo a partir dali. Quando o Mano assumiu, passou pelo Tite, teve uma passagem não legal do Adilson, depois Mano, depois Tite, Carille seguiu. Você sabe o que vai esperar do Corinthians, como o Corinthians joga. Isso aí é fundamental. Não é bonito? Não é bonito, mas é competitivo e é vitorioso. E a gente está vendo ali, na tarja, Alessandro pode trocar timão pelo Flamengo, o gerente corintiano deve sair em caso de eleição de André Sanches, que é uma possibilidade grande, né? Rodrigo Caetano segue no Fla em 2018. Será que seria... Essa vaga, digamos assim, esse cargo que o Alessandro viria a assumir no Flamengo, em teoria seria o que hoje é ocupado pelo Moser. Em teoria. Aquele jogador entre a diretoria e o elenco, que está virando moda no futebol brasileiro agora. O Alessandro parou e assumiu esse cargo no Corinthians.
Na verdade, primeiro ele assumiu o Ele cargo jogou na no Flamengo, base, né? O Alessandro jogou no Depois Flamengo ele também, foi sim. profissional. Sim, o Alessandro começou trabalhando na base. Quando parou. Uma espécie de um diretor ali da base, O diretor Edu ainda geral, estava no Corinthians. coordenador. Quando o Edu saiu, ele Exatamente. foi pro Aí lugar do quando Edu. o Edu Foi Gaspar promovido, né? foi para a seleção brasileira junto com o Tite, o Alessandro foi promovido e vem fazendo esse trabalho aí já com sucesso nesse ano de 2017. Essa é uma estrutura, esse caso monte, né? Rodrigo Caetano e Alessandro, que existem em muitos clubes europeus, sem querer fazer comparação, óbvio, mas de um cara mais de atuação de mercado e um outro mais de atuação de gestão humana, ali, mais dia a dia no CT. Não é uma inovação e dá certo em muitos clubes. Se você fosse colocar o Raí num desses escaninhos no São Paulo, você colocaria qual? No do Rodrigo Caetano ou do Alessandro? Eu acho que ele tem hoje mais capacidade de ser o Alessandro. Eu não acho que o Raí tem um conhecimento de mercado que tem o executivo como o Rodrigo Caetano, de contato com agente, contato com dirigentes de outros clubes e com outros executivos. É um universo do qual ele ainda não faz parte, mas acho que tem capacidade de fazer esse. Mas pelo que a gente viu na coletiva, ele vem para ser o. Ele chega no São Paulo para ser o Rodrigo Caetano. E o Alessandro. O cara que vai montar o time. Por enquanto ele é tudo. Ele quer montar uma equipe. Precisa ver como é que ele vai montar essa equipe. Falou-se do Lugano. O Lugano seria o Alessandro. O Lugano seria o Alessandro. Enfim, nessa analogia aí. Já que voltamos aqui ao tricolor do Morumbi, do Corinthians, passando pelo Flamengo, voltando ao tricolor do Morumbi, que foi o São Paulo, que foi nosso papo no início do programa, resta saber se ele vai ter carta branca para fazer tudo isso, né? Ele diz que sim, mas é utópico isso no São Paulo. O presidente não larga... Ele não é muito centralizador, o Leco? Não, acho que não é nenhuma questão de ser centralizador. Ele quer participar das decisões ligadas ao futebol e ele discorda, e quando ele começa a discordar, ele começa a criar conflito. Aí surgem os atritos. E aí surgem os atritos. Sim. O problema também está relacionado ao orçamento. Você não pode descartar a crise que a maioria dos clubes vem vivendo, e o ano que vem vai ser um ano de Copa do Mundo, um ano diferente, um ano de calendário meio esquisito. Você precisa ver também a hora de fechar o caixa para todo mundo. E por falar em orçamento e São Paulo, que é uma coisa que o Eric falou lá no começo do programa também sobre o Jean goleiro, já é um bom exemplo. O Vinícius Pinotti, que era o diretor que saiu, tinha deixado encaminhado um acordo para contratar o Jean no Bahia. Encaminhado não. O acordo foi feito verbalmente, os contratos circularam, o São Paulo pagaria 2,2 milhões de euros por 70% do Jean e cederia mais um jogador com um valor de mercado estipulado.